Ensino de Pelágio, vamos lá. Pelágio era um monge inglês, possivelmente de origem irlandesa, e em 400 veio a Roma e ficou chocado com o baixo nível moral da Península Itálica. Achando que havia necessidade de um esforço moral mais acentuado, chocou-se com a oração de Santo Agostinho: concede-me, Senhor, o que tu exiges e manda o que for de teu agrado. Sua doutrina parece não ter provocado distúrbios antes de sua ida à África, após o saque de Roma. E aí vamos pegar um trecho aqui de Pelágio, Ad Demetriadem, que diz o seguinte: em vez de considerar como privilégio os mandamentos de nosso rei, bradamos a Deus na indolência de nossos corações. Isso é difícil e duro demais. Não podemos fazê-lo. Não passamos de pobres homens dominados pela fraqueza da carne, desvario cego e blasfêmia presunçosa. Imputamos a Deus onisciente a culpa de ser duas vezes ignorante, de ignorar sua própria criação e de ignorar seus próprios mandamentos. Como se Deus, esquecido da fraqueza dos homens, que são obra sua, lhe impusesse mandamentos a que não podem obedecer. Ao mesmo tempo, perdoa-nos, Deus, imputamos injustiça ao justo e crueldade ao santo. Esse justo aqui em santo é maiúsculo. Injustiça, queixando-nos de que manda o impossível. Crueldade, imaginando que alguém possa ser condenado por causa de um mandamento que não podia observar. Assim Deus se nos afigura, blasfêmia enorme, mais preocupado com o nosso castigo do que com a nossa salvação. Ninguém conhece o tamanho de nossa força melhor do que aquele que nos deu tal força. Ele não pretendeu exigir nada impossível, pois ele é justo, nem condenará a ninguém por faltas que não devia evitar, pois ele é santo. Então, eu sei que assim, se eu defender Pelágio, vai ter uma multidão me fuzilando, mas não sei se dá para perceber que assim, o cara não está mal intencionado, ele está sincero, pelo menos é o que parece no texto. Mas vamos para o próximo texto de Pelágio. Pelágio e a liberdade humana. Pelágio é pro libero arbitrio, e ele está escrevendo isso em 418, ano 418. Distinguimos três coisas que colocamos em determinada ordem. Em primeiro lugar, colocamos o posse, poder, habilidade, possibilidade. Em segundo lugar, o vele, querer, vontade. Finalmente, o esse, o ser, a existência, a realidade. A natureza designamos o posse, que é o poder. A vontade corresponde o vele. A efetiva realização chamamos o esse. O primeiro desses elementos, ou seja, o poder, pertence propriamente a Deus, que o comunica às suas criaturas, mas os dois outros, ou seja, o querer e o realizar, pertencem ao agente humano, em cuja vontade tem sua fonte. Eis porque o elogio, o mérito do homem depende de sua vontade e de sua obra, ou melhor, este mérito pertence simultaneamente ao homem e a Deus, que lhe concede a possibilidade de querer e fazer, e assistindo-o com sua graça, o socorre nesta possibilidade. Se o homem tem a possibilidade de querer e de fazer o bem, deve-o exclusivamente a Deus. Eis porque, repitamo-lo muitas vezes para precaver-nos contra vossas calúnias. Quando afirmamos que é possível ao homem permanecer sem pecado, estamos glorificando a Deus, já que reconhecemos que dele nos vem esta dádiva e este poder. Ele nos concedeu o posse, ou seja, o poder, a habilidade, a possibilidade. E não há motivo de glorificar-se o agente humano quando exclusivamente consideramos a Deus. Aliás, a questão não é do vele nem do esse, ou seja, do querer ou da realidade, mas apenas do posse, o poder, a possibilidade e a habilidade. Então, é nisso que ele começa a levar bordoada, porque ele fala sobre a possibilidade do homem viver sem pecado. Aí, o povo cai em cima dele. Agora, o que Pelágio fala sobre o pecado original? Todas as coisas boas e más que nos tornam dignos de louvor ou de censura
são feitas por nós e não nascidas conosco. Não nascemos completamente desenvolvidos, mas capacitados para o bem e para o mal. Fomos concebidos tanto sem virtude como sem vício. A atividade de nossa vontade pessoal, nada há em nós, exceto aquilo que Deus depositou em nós. Então essa é a palavra dele sobre pecado original. Agora, vamos ver um texto de, deixa eu ver aqui, de Agostinho. Doutrina atribuída a Pelágio e a Celestio. Celestio, discípulo de Pelágio, foi acusado no sínodo de Cartago em 412 e condenado. Pelágio foi combatido na Palestina por Jerônimo, mas 2 sínodos em 415 aprovaram sua doutrina. É ao segundo destes sínodos que Agostinho dirige o seu De Gestis Pelagi. Vamos lá então, Agostinho escrevendo nesse texto. Eis proposições que se alegam contra Pelágio e que, dizem-me, encontraram-se na doutrina de Celestio, seu discípulo. 1. Adão foi criado mortal e teria morrido com pecado ou sem pecado. 2. O pecado de Adão prejudicou somente a ele, não a estirpe humana. 3. A lei conduz ao reino, tão bem quanto o evangelho. 4. Houve homens sem pecado antes da vinda de Cristo. 5. As crianças recém-nascidas estão nas mesmas condições de Adão antes da queda. 6. Não é através da queda ou da morte de Adão que morre toda a raça humana, nem é através da ressurreição de Cristo que ela ressurgirá. Ainda outros pontos foram levantados contra eles, sob fiança de meu próprio nome. Que o homem querendo-o pode estar sem pecado, que as crianças mesmo morrendo sem batismo gozam a vida eterna, que os ricos ainda que batizados não terão mérito em qualquer caridade que façam, a menos que abandonem tudo que possuem, do contrário não entrarão no reino de Deus. Então, assim, Paulo na moleira, foi que foi, entende? Podia pensar que eu também pensava assim antes de conhecer Jesus, né? Antes de fazer a reforma. O que acontece é que, assim, no caso de Pelágio, é diferente, que Pelágio era um monge inglês. Então, assim, ele tinha uma vivência cristã, só que a sua convicção teológica não era daquela de, olha, eu nasci em pecado, não, nada disso. A gente nasce sem vício e sem virtude, e a gente vai desenvolvendo aqui. E aí nisso, por exemplo, o discípulo dele, tal do Celestio aqui, já levou burdoada aqui de Agostinho. Ele mesmo conseguiu argumentar em 2 concílios e ficar bem, mas aí parece que, né, ficou Pelágio e Agostinho, a luta do século. Garoto. Aí deu um bom título pro vídeo, Pelágio e Agostinho, a luta do século. E vamos que vamos.